É o início da era cristã. Como conhecemos, Jesus Cristo exerceu muita influência sobre o mundo romano que existia na época, e esse foi um dos motivos por ter permanecido em nossa sociedade até os dias de hoje. Mas para que a nossa vida tenha sido influenciada por essa religião, hoje em dia, naquele período, cerca de 1700 anos atrás, muitos pensadores e filósofos deixaram suas opiniões para os estudiosos de teologia que estruturaram as doutrinas da Igreja. Um desses homens foi o bispo Agostinho de Hipona. Em seu livro de Confissões, nós encontramos os menores detalhes de sua vida e o que é mais marcante, a sua devoção a Deus. A sociedade seguia as crenças do Império Romano, quando Cristo nasceu. E os deuses da mitologia romana eram muito presentes na vida diária, fosse quando se precisava cuidar dos frutos da terra, fosse quando se quisesse agradecer por eles também, ou mesmo quando se quisesse encontrar o amor da pessoa amada. Eram aos deuses que se recorria. Mas eis então que um bebezinho nasceu, e em torno dele o suspense de que destronaria imperadores e reis, e se tornaria o próprio Deus encarnado. Aquilo causou um alvoroço generalizado. Esse bebê cresceu e passou a pregar sobre um outro reino, um lugar acima desse, um lugar junto ao que ele chamava de Deus verdadeiro. E a história desse menino, de nome Jesus, pode ser lida no Novo Testamento da Bíblia. Se sua história aconteceu ou não, da forma como se narra na Bíblia, eu não sei te falar, não é meu mérito aqui. Mas o ponto é que com o que ele pregava, muitos povos em redor de Jerusalém, da Ásia e Europa passaram a segui-lo. Assim mesmo, depois da morte dele, o que ele pregava continuou se espalhando cada vez mais. Mas e quanto ao império que já existia? Bom, devido à grande proximidade com o epicentro do cristianismo, e além disso sendo alvo de frequentes ataques das tribos germânicas, o imperador Constantino, que governava na época, ele fez oficializar o cristianismo em seu império. Assim, ele pensou que poderia diminuir a queda que ele vinha sofrendo. Enquanto isso, nas terras do imperador, um outro bebê tinha nascido. No ano de 354, nasceu Aurélio Agostinho, na cidade de Tagaste, onde hoje fica a cidade de Souque-Arás, na Argélia, no continente africano. Ele era um menino como qualquer outro, ele ia à escola, brincava com os amigos, ele roubava peras da árvore do vizinho, e ele gostava de ser visto por seu jeito descolado, se é que naquela época já existia esse termo. Bati aqui sem querer. A mãe dele, a Mônica, ela insistia sempre que ele ouvisse os ensinamentos do menino Jesus, mas ele, durante a mocidade, ele não queria saber disso. O próprio pai dele, Patrício, ele estimulava que ele fizesse o que ele quisesse com os amigos. E Agostinho, na juventude, no início da vida adulta, ele passou a ter mais interesse pelas letras, pelo conhecimento, e assim passou a estudar e a ensinar retórica. Ele se mudou algumas vezes de cidade, deixando a mãe dele sempre muito aflita, mas no fim, ele sempre conseguia se virar. Nesse período da vida dele, Agostinho conheceu os maniqueus, que pregavam que o bem e o mal, Deus e o diabo, eles estavam em sintonia, e que não havia uma hierarquia entre eles, e também acreditavam que o ser humano não era culpado pelo pecado de Adão e Eva, e que por isso o ser humano não precisava se confessar a Deus. O tempo foi passando, Agostinho se mudou para Milão para lecionar, mas com o tempo a crença que ele tinha no maniqueísmo foi se esfriando. E ele passou a ver essa crença como sendo muito insustentável e mal estruturada. Agostinho, ele tinha alguns amigos mais próximos a quem ele costumava se abrir. Em um determinado dia, ele tendo conversado profundamente sobre as coisas que o incomodavam, Agostinho começou a chorar. Ele se afastou de um amigo dele e se colocou num canto do jardim. Foi então que ele ouviu o que pensou serem vozes de crianças. E essas crianças diziam repetidamente em latim: "Tome e leia, tome e leia". Ele olhou em redor e tentou entender o que era aquilo, mas a única resposta que ele encontrou foi que Deus, o pai do menino Jesus, de quem a sua mãe sempre falava, estava pedindo que Agostinho tomasse e lesse a Bíblia. Ele abriu a Bíblia no livro do apóstolo Paulo e, ao concluir a leitura de apenas uma frase, ele sentiu que o sofrimento e a escuridão dentro dele tinham sido ocupadas por uma luz brilhante e alegre. E assim deu-se a conversão ao cristianismo de Santo Agostinho para a felicidade da mãe dele. Mas como que eu sei de tudo isso? Bom, tá tudo aqui no livro Confissões de Santo Agostinho.
Esse livro é dividido em 13 partes, cada um passando por um período da vida dele. Desde o nascimento, a vida com os amigos, com seus pais, com os estudos, seus amores e desejos, indo enfim até o ponto mais alto, né, no livro, que é quando ele se converte ao cristianismo. Daí ele passa a fazer inúmeros questionamentos a Deus sobre as incontáveis partes da nossa vida, sobre o sentido, sobre o tempo, sobre o pecado, sobre a essência de Deus e muito mais. Nesse livro, Agostinho ele busca estar mais próximo daquilo que ele acredita. E isso é bonito de ver a forma como ele expõe. Chega a ser quase como se eu estivesse invadindo a conversa dele com Deus. Mas é uma leitura muito interessante. Essa obra é a terceira, referente ao terceiro capítulo do primeiro livro do box de Otto Maria Carpo, a História da Literatura Ocidental, que trata... Esse livro, né, o primeiro capítulo trata sobre o mundo grego, o Império Romano, e o terceiro capítulo sobre o início do cristianismo. Nesse livro a gente vê como a igreja, no começo, era inimiga fervorosa da civilização romana existente. E dessa forma, nos séculos seguintes, enquanto uns eram fiéis a Cristo e outros queriam ele longe, enquanto uns brigavam com os outros para determinar qual Deus, se o dos romanos ou se o dos cristãos, ocuparia os corações e as casas, algo terrível aconteceu. Otto Maria Carpo diz que esse foi o período da grande catástrofe, o século V, visto que ninguém tinha tempo para escrever sobre o que se estava acontecendo. Carpo diz que nos séculos ao longo dos quais o cristianismo foi se estabelecendo, muitos pensadores religiosos, padres principalmente, eles criavam os hinos de adoração a Deus. Ele diz que a Vulgata, a versão da Bíblia em latim, feita por Jerônimo, seria para o cristianismo o que a Eneida de Virgílio foi para os romanos. E Santo Agostinho diz que confessar-se é um ato de adoração a Deus. E por isso essa obra se tornou um hino de louvor. Além disso, os hinários da Igreja Latina, que chegaram aos nossos dias, têm origem principalmente em Ambrósio. Também vocês já devem ter escutado as expressões Kyrie eleison e Agnus Dei, que são trechos de hinos bastante famosos que surgiram nesse período. Um discípulo de Santo Agostinho, chamado Orósio, ele disse que toda a história humana, mesmo antes de Cristo, é um grande campo de batalha. Assim, voltando ao nosso ponto inicial, não seria possível ao Império Romano continuar existindo mesmo com todos os ataques ideológicos e bélicos que ele vinha sofrendo. Mesmo tendo instaurado o cristianismo em seu território, o Império Romano ele via sempre mais próximo o seu fim, que era apressado pelas constantes invasões daquelas tribos germânicas. E após se converter ao cristianismo, Santo Agostinho ele se tornou um importante bispo na cidade de Hipona. E por isso tudo que ele escreveu e pregou foi utilizado pela igreja para estabelecer as bases para várias doutrinas que duram até os dias de hoje. O bispo Agostinho de Hipona, já nos seus últimos dias, vendo que a cidade em que ele morava estava sendo invadida por aquelas tribos germânicas de vândalos, ele fez o pedido de que eles conservassem pelo menos a catedral e a biblioteca da cidade. O bispo ele faleceu em decorrência dessas invasões, mas pelo menos o seu desejo foi atendido. A Igreja Católica canonizou ele no ano de 1298, depois de se comprovar que ele teria curado um homem durante aquelas invasões germânicas. E devido a essas invasões, devido à nova religião que se instaurava e se impregnava em todo o mundo, e devido também a muitíssimos outros fatores que não cabe mencionar aqui, o Império Romano veio a ruir completamente, quase no mesmo período em que Santo Agostinho faleceu. Depois disso, com a expansão do cristianismo para outras regiões, novas formas de governo foram surgindo e a Europa começou a tomar a forma que a gente conhece hoje.